Olá, meu irmão, minha irmã, graça e a paz do Senhor, que o Senhor ele esteja abençoando a tua vida grandemente. Amém? Glória a Deus. O tema da reflexão que eu gostaria de trazer nesse dia é quem é o ladrão? João capítulo 10, versículo 10 também, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando a gente lê esse versículo, a maioria das pessoas pensam que está falando sobre o diabo. Mas na verdade não está falando sobre o diabo, esse versículo. Ele está falando sobre o mau pastor. Se você pegar o contexto dessa palavra, você voltar lá atrás, você vai entender que está tendo uma analogia, né, de ovelhas e pastores, ok? Então, no contexto diz, né, está falando sobre pastor e ovelhas. Mas existe pastores que são ladrão? Existe. Em toda boa família ou em toda grande família, existe pessoas boas e pessoas ruins. Mas como eu vou saber quem é o meu pastor? Se ele é uma pessoa boa ou não? Primeira coisa a salientar é se Deus te colocou nesta igreja, ele te colocou com um propósito, tá? Esse propósito é um aprendizado para você e um trabalhar também na vida do pastor. Às vezes, o pastor começa com má intenção e termina com boa intenção. E às vezes ele começa com boa intenção e termina com mal intenção. Então, o importante não é como começa, é como termina. É o decorrer da caminhada, ok? Muitos pastores, eles são induzidos a tirar dinheiro do povo, em algumas igrejas grandes aí, que você vê que tem programa de televisão e tudo mais. Eles são induzidos a arrancar dinheiro das pessoas mesmo, sem piedade, sem dó. Eu me lembro uma vez que eu tive um caso que eu estava pastoreando uma igreja local e uma pessoa que eu tinha amizade não frequentava a minha igreja. Ele queria dar todos os bens dele da igreja, da casa dele, né? Também um violão, uma série de outras coisas que ele queria dar como oferta na igreja. Eu perguntei para ele: por que que você vai fazer isso? Por que que você quer fazer isso? Ah, porque eu quero doar todos os meus bens para a igreja. Eu falei: você vai viver do quê? Como que você vai cozinhar? Aonde você vai colocar suas roupas? Aonde você vai dormir? Você tem esse violãozinho que você toca, que você gosta de cantar, você vai doar ele e depois você vai ficar sem para você tocar. E eu fui trazendo a reflexão dele, né? Ele já tinha doado para uma igreja dessas grandes aí uma parte das coisas dele, salário. Ele queria dar 50% de oferta na minha igreja. Eu não aceitei, porque eu sabia que ele ganhava um salário e pouco, um salário e meio, e ele não conseguia se manter, né, se ele fizesse isso. Aí eu não aceitei. Eu disse: não, não, eu não quero, não faz isso não. E expliquei para ele o que é oferta. Falei que ele podia dar uma determinada quantia, que Deus ele ia abençoar a vida dele, que ele não precisava fazer tudo aquilo. Mas aí ele foi nessa outra igreja grande, acabou de doar o resto que ele tinha. Mas eu não aceitei. Eu disse: não, não aceito isso. Eu não aceito. Tudo tem que ter um propósito, né? Se Deus está falando com você é outra coisa. Agora, da forma com que você está fazendo, eu não aceito. Não quis de forma nenhuma. Enfim, mas alguns pastores eles usam dessas técnicas e dessas táticas, né, para poder tirar as coisas das pessoas, os bens, né? Esses são os maus pastores. Esses são os ladrões que a Bíblia fala, certo? Quantos pastores que você conhece que insiste para a igreja ser dizimista, mas ele mesmo não é?
entendeu? Ele usurpa o direito das pessoas, né? Ele ensina que as pessoas têm que fazer, e tem que fazer mesmo, mas não tem que, né? A primeira pregação nossa tem que ser o exemplo. Eu posso falar para uma pessoa ser dizimista porque eu sou dizimista. Eu posso falar para uma pessoa ser ofertante porque eu sou ofertante. Entendeu? Então, tudo vai em torno do exemplo. Então, todo bom pastor, ele dá a sua vida pela ovelha. Então, aqui no texto, ele está falando que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Por isso que nós temos que estar com a nossa vida em Jesus. O dia que você tirar os olhos de Jesus, você vai ficar escravo de maus pastores, né? De maus líderes que vão manipular a sua vida, né? Para chegar onde eles querem. Então, o que eu devo fazer com o mau pastor? Nada. Você não deve fazer nada. Você não deve denunciar, você não deve fazer nada. Porque o próprio Deus vai cuidar deles no tempo certo. O que você pode fazer é oração. Isso você pode fazer. Orar, interceder para que ele se converta também. Para que ele converta o coração dele, né? E passe a ser um bom pastor. Porque pode acontecer também. Ele começou mal, mas ele vai terminar bem. Entendeu? Então o importante não é como você começa, é como você termina. É como você entrega o seu ministério no final. Entendeu? Quando você erra, você é um mau pastor, você vai pagar o preço daquilo ali. Né? Mas se você se arrepender, Deus ele vai converter toda a maldição em bênção, se houver arrependimento. Você é pastor, você é líder, eu queria te fazer uma pergunta. Como tem sido a sua liderança? Você tem sido um bom líder ou um mau líder? O importante não é como começa, é como termina. Ok? Então, se você começou bem, você percebeu que você está desviando, meu irmão, conserta o teu caminho e continua. Se você começou mal, a sua intenção era mal, tudo era mal, converta o seu coração, começa a fazer certo, começa a fazer as coisas do modo com que Deus ele quer que você faça. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de trazer, né? Como que está o seu ministério? Quem é você no mundo espiritual? Você é um bom pastor? Você é um bom líder? Você é um mau líder? Como que é? Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.